paz do Senhor Jesus, amém? Como é gostoso estar na presença do Senhor, né? Eu entendo, viu, irmãos, que muitos irmãos têm aí compromisso de almoço, família, né? Muitos vão votar ainda, né? Mas eu creio que 30 minutos que nós administrarmos a mais, né, na presença do Senhor não vai fazer diferença no nosso dia, porque um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E nós estamos na presença do Rei dos Reis. Nós fomos para debaixo da mesa nessa manhã. E enquanto o Rei não se levanta para sair, eu não vou sair dessa mesa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então eu agradeço também a Deus pela vida de cada um. É muito difícil ministrar depois de grandes homens de Deus, mulheres de Deus que ministram. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu creio que Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, vai ministrar uma palavra para o teu coração nessa manhã. Mais uma. Confesso para vocês que já estou abençoado pelos louvores. Já estou abençoado por essa palavra que meu amigo pastor Emerson, eu acho ele meu amigo, ele não me considera tanto, né? Mas assim, né, eu louvo a Deus pela vida do pastor, profeta. Graças a Deus não olhou na minha direção, não apontou e não falou nada, porque foi numa conferência que Deus usou da vida dele para falar assim: vai passar um vento lá naquele lugar. Deu 15 dias, o vento passou, mas o mesmo vento que levou vidas naquele lugar trouxe homens e mulheres de Deus para edificar e abençoar o nosso ministério em nome de Jesus, amém? Então esse lugar, Deus ele está ministrando, Deus ele está falando, tem homens e mulheres de Deus. Então não perca um segundo, não se distraia. Quando o pastor fala para você não sair, irmãos, não é porque você não vai sentir sede, não vai sentir necessidade, mas é que assim, às vezes é uma vírgula que vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Eu não quero prolongar, abra comigo a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Êxodo capítulo 3, mais uma vez eu quero honrar os meus amigos pastores, pastor Hélio, pastora Kátia, pastores amigos, pastores, sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3. Essa semana Deus falou comigo muito nessa palavra. E hoje pela manhã, quando eu acordei, ali por 6:30, eu comecei a meditar e o Senhor falou algumas coisas tremendas que eu gostaria de compartilhar. Que Ele cresça e eu diminua. É Ele que vai falar, irmãos. Eu não faço movimento nenhum aqui. Quem faz o movimento é o Espírito Santo de Deus, que já está ministrando nessa conferência. Ele está se movendo, o Senhor está se movendo. Há uma nuvem que está pairando sobre esse lugar. E é a glória de Deus, amém? Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Declare comigo: chegou ao monte de Deus, a Horebe. E eu continuo: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pode se assentar exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ganhar uma camiseta dessa do leão. Então eu vou abrir aqui, vou tomar um banho também. Eu quero uma camiseta do leão. Vou ganhar? Então eu não vou precisar me molhar hoje. Eu olhei para o pastor, ele foi com uma camisa, voltou com a do leão. Eu falei: se eu soubesse eu me molhava também. Irmãos, presta atenção. Moisés, quando ele tem esse momento, essa experiência,
Ele está com 80 anos de vida. 80 anos de vida, talvez a gente já pode, em cima do que o nosso nobre pregador e abençoado pastor falou, talvez ali já não havia mais expectativa de muita coisa. Porque aos 80 anos, ali talvez tudo que ele imaginou que já tivesse de viver, ele já viveu. 80 anos, você tem muita história. Com 80 anos, você já passou por diversas situações, gerações, e talvez está encaminhando para o momento final, derradeiro da sua vida. E para quem sabe da história de Moisés, e hoje eu quero ser muito breve, irmãos, vou ser muito breve, não quero tomar do seu tempo, porque eu creio que Deus vai falar mesmo tão breve. Deus é poderoso para manifestar a glória dele. Moisés, por 40 anos, ele viveu no Egito, e no Egito ele recebeu toda a cultura, todo o ensinamento, toda a sua capacitação intelectual. Foi como filho do rei, foi como filho de Faraó, foi como verdadeiramente alguém que morava numa casa real. Então quem mora numa casa real tem todo um aprendizado, tem todo um conhecimento diferenciado, sim ou não? Só que quando Moisés ele vê uma injustiça sobre o seu povo sendo afligido, e a Bíblia vai dizer que ele vê um hebreu sendo ali judiado, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, mata aquele egípcio. No outro dia, quando ele está vendo uma briga de dois hebreus, ele vai para matar, e aquele hebreu fala: você vai me matar como você fez com aquele egípcio? E ali ele entendeu que a vida dele estava em falta, e ele foge, e ele vai para o deserto. E aí começa a segunda temporada do Netflix Gospel daquela época. Começava a segunda temporada da vida de Moisés, porque ali ele tem um encontro com a filha de Jetro, e ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. Então imagina, irmãos, que alguém nos primeiros 40 anos viveu cheio de expectativas. Os seus próximos 40 anos são zeradas as suas expectativas. Por quê? Porque ele viveu 40 anos fazendo todos os dias as mesmas coisas. Todos os dias fazendo as mesmas coisas. E às vezes a nossa vida cristã é isso. Às vezes nós estamos vivendo cultos, passando os dias, mas a gente não vê a vida passar, porque estamos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, e o resultado vai ser sempre o mesmo. E aí ele passa 40 anos, se em 40 anos, dos seus 40 até os 80, não teve nenhuma expectativa, o que diria para nós que ele teria alguma expectativa naturalmente falando? Mas é aí que vem algo maravilhoso da parte de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia diz que ele estava levando do lado ocidental, para o lado ocidental do deserto, e ele chega ao monte de Deus, ele chega a Horebe, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, e todo mundo, quem nunca ouviu falar sobre a sarça ardente aqui, irmãos? Vamos pegar atalho, glória a Deus, aleluia. Ele tem um encontro, porque, irmãos, a Bíblia diz que a sarça ardia, tinha um fogo naquela sarça, mas ela não se consumia. E quem sabe, historicamente estudando, você vai ver que pelo tempo seco que havia naquele deserto, a autocombustão de arbustos era natural, não era impossível de acontecer devido à baixa umidade e o calor excessivo. Então isso não era impossível. O impossível era aquela sarça arder e não se consumir. O impossível era ele ver aquele fogo continuamente naquele lugar manifestando. E aí começa uma virada na história de Moisés. Por quê? Porque vai começar uma terceira temporada final sobre a vida dele. E essa terceira temporada foi marcada por um encontro com fogo, foi marcado por um encontro com a glória de Deus, foi marcado por um chamamento do Senhor para
a sua vida, para sair de uma vida sem expectativa, para começar a viver uma vida sobrenatural, para sair de uma vida, aleluia, que estava vivendo as mesmas coisas, para começar a viver novidade de vida, experiências sobrenaturais de Deus. E eu vim aqui essa manhã declarar em nome de Jesus que o Senhor está te marcando nessa conferência, aleluia, com fogo. Ele está te marcando para te separar, Ele está te marcando para que não seja mais uma conferência, mais um culto. Não, esse é o culto que não é você apenas que está indo de encontro ao fogo, mas é a conferência que o fogo, Deus do poder, está te chamando pelo nome. A Bíblia vai dizer que quando ele fica curioso para ir ver aquele fogo, para ir ver aquela sarça, quando ele se achega, quando ele vai chegando perto, Deus percebe quando seus filhos chegam perto dele para poder viver experiência com ele. Deus percebe, porque a Bíblia vai dizer, você lê antes, você vê o anjo do Senhor, mas aqui você vai ver o quê? Vendo o Senhor. Antes era o anjo, agora vendo o Senhor, que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Não foi à toa, quando Deus vê aquela curiosidade, aquele desejo de tentar entender o que era aquilo, Deus estava falando: agora não é um fogo natural, não é um fogo que você está acostumado a ver aí no deserto, não. Agora é hora de você saber que eu sou o teu Deus e que eu te chamo pelo nome. Eu te conheço, eu sei quem você é. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Mas sabe quem vive as maiores experiências para sair de uma vida natural para viver uma vida sobrenatural? É aqueles que se achegam a Ele, é aqueles que querem interagir com o Senhor, é aqueles que entendem aonde estão no Senhor. Quando eu vivo situações adversas, e eu vivo lá na Zona Norte, pastores de lá passam por situações adversas. Aqui, graças a Deus, os pastores não passam. Gramadão então é só refrigério. Mas quando eu passo adversidades e momentos difíceis, a minha primeira pergunta que eu sempre faço para mim mesmo é: aonde eu estou no Senhor? Aonde eu estou no Senhor? Porque se eu estou numa vida rebelde, se eu estou com o coração duro, aquilo que Deus tem, eu vou ter problemas. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Porque nós temos que saber aonde nós estamos no Senhor. Posso ouvir amém? E ali, meus amados, a Bíblia vai dizer o quê? Que quando o Senhor chama Moisés, ele responde: eis-me aqui. Sabe o que é esse eis-me aqui para nós? Eu estou pronto para viver novidade. Eu estou pronto para sair desse ciclo que eu estava vivendo. Eu estou pronto para sair do natural para viver no sobrenatural. Eu estou pronto para sair, aleluia, de uma vida de rotina, para viver as mesmas coisas do mesmo jeito que eu estava fazendo, para começar a fazer segundo a tua vontade, para começar a fazer segundo o teu propósito, para atender o teu chamado, aleluia. Eu já preguei muitas vezes até aí, só que quando eu li o próximo versículo, Deus continuou e disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E como eu gosto muito desses jargões de grandes pregadores, eu imito mesmo, que nem o pastor. Agora eu começo a pregar. Porque foi no Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Foi no Horebe que Deus marcou um tempo para ele. Foi no Horebe que Deus o chamou. Foi no Horebe que Deus marcou uma experiência sobrenatural. E quando nós vamos estudar um pouquinho, ler um pouquinho, você vai ver
que nesse mesmo monte, Deuteronômio capítulo 4, de 10 a 12, vai dizer que foi aonde o Senhor entregou os 10 mandamentos, é onde aquele lugar manifestou poderosamente a glória do Senhor. Mas tudo começou com uma sarça, uma simples sarça ardente. Entenda que o que Deus faz nessa conferência não é para apenas viver o que está nessa conferência, mas é para te levar para um grau de intimidade, um grau de glória, um grau de manifestação de poder de Deus, para fazer com que você experimente coisas maiores do que o Deus preparou até aqui. Eu estou liberando palavra profética porque foi o que Deus mandou entregar, irmãos. Quando nós vamos ver, aleluia, o que o Horebe manifesta sobre a vida de Moisés, o que Deus faz naquele monte, nós vamos entender que quem se achega diante do Senhor, Êxodo capítulo 17 vai dizer que das águas de Refidim, das águas da rocha, brotaram água para aqueles que estavam sedentos. Quem atende o chamado do Senhor, quem entende a manifestação da glória de Deus, entende que o Senhor vai gerar refrigério, porque quem está no Horebe vai entender que tem água saindo da rocha. Quem está no Horebe sabe que vai viver cuidado de Deus. E eu quero declarar para a tua vida: você está debaixo das asas do Onipotente, você está debaixo da sombra daquele que te guarda. E quando você está debaixo das asas dele, ele te chama para descansar. Sabe por quê? Porque ele vai trazer a paz, o refrigério para a tua vida, porque dessa fonte tem água fresca, que te limpa, que te sara, que te restaura e te faz caminhar debaixo do seu cuidado. Quem quer viver debaixo do propósito de Deus, quem atende ao chamado do Senhor, quem entende uma conferência de avivamento, porque o avivamento é ter uma outra vida, é ter uma nova vida, é voltar a ter vida. 80 anos com expectativas diferentes, mas foi num encontro que Deus trouxe em Horebe uma sarça ardendo, que fez com que ele tivesse uma expectativa diferente, e essa expectativa diferente o levasse a um outro grau de experiência com Deus, a um outro grau de experiência com Deus, a um outro grau de experiência com Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ministra e traz água em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Mas não fica só nisso, porque, irmãos, quando nós vamos ver o que simboliza aquele tira as sandálias dos seus pés, porque esse monte é santo, porque essa terra é santa, é porque ali era um lugar reservado para Deus começar a manifestar cada vez mais a presença dele para Moisés. Ei, presta atenção, Deus não te quer apenas com uma experiência na presença dele, Deus quer que você viva uma constância na presença dele. Deus não quer você apenas com uma experiência. Irmãos, eu saí daqui no sábado, na sexta-feira, pastor Eliseu ministrou uma palavra, eu falei, meu Deus, que delícia. Ontem, irmãos, eu gostaria muito de vir, mas eu estou operado, operei na quinta-feira os meus olhos, olho direito não estou enxergando nada, mas glória a Deus que faz recuperação. Fiquei, pedi a bênção da minha pastora, para poder ficar em casa, amém, para poder estar aqui hoje na parte da manhã, mas eu já soube também que foi uma bênção, Deus manifestou a glória, Deus falou poderosamente sobre os teus filhos. Porém, irmãos, essa conferência é um chamamento, é apenas uma sarça ardente, mas o que Deus quer é você na presença dele em Horebe, porque é na presença dele, entendendo que ele te chama para um lugar santo, que ele te chama para uma experiência de uma intimidade maior, porque Horebe é lugar de separação daqueles que querem mais de Deus e daqueles que não podem entrar na presença dele. Porque tem gente que Deus não deixa entrar na presença. Pastor, como assim? Êxodo capítulo 19. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Eu vou ler para você. Êxodo capítulo 19, versículo 10 vai dizer assim: disse isso também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes,
Estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, Horebe. Posso ouvir amém? Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no... Eles não podiam nem marcar na linha, nem no lugar que foi marcado, eles não podiam nem tocar lá. Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nesse, mas será apedrejado ou flechado. Que seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que era um lugar separado, que não é qualquer um que podia entrar, porque tinha que estar consagrado, santificado. Não é de qualquer jeito que nós vamos viver experiências sobrenaturais e uma constância de coisas sobrenaturais da parte de Deus. É entendendo que quando entramos na presença do Senhor, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo, aleluia, um Deus que não tem compromisso com o pecado. Mas tem um porém. Versículo 18: todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Ei, o Horebe lá atrás foi apenas uma sarça, mas quando houve uma separação, Deus chama, e ali já não é mais uma sarça, é fogo de Deus descendo poderosamente. Era um monte que estava fumegando, irmão. Eu fico imaginando como fosse um vulcão de tamanha glória, e Moisés falava: Senhor, e os raios e trovões eram resposta de Deus para ele. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha um chamamento para Moisés, para que ele não fosse igual aquele povo que facilmente se corrompia, mas que verdadeiramente tivesse um coração e entendesse que o lugar dele era na presença do Senhor, era vivendo o cuidado de Deus. E quando Deus o chamou pela primeira vez, Deus confirma, chamando Moisés: vem para cima. E Moisés sobe a um lugar de glória. Moisés sobe a um lugar de glória. Moisés sobe a um lugar de glória, aonde o povo via e só via trovão, e só via fumaça, e só via fogo, mas ali só quem podia estar era aquele que um dia atendeu ao chamado da sarça. Essa conferência é o chamado da sarça, porque Deus quer te colocar no monte fumegando. Pastor, como assim? Chega, os teus 80 anos já passaram. E eu estou falando espiritualmente, eu estou falando ministerialmente, eu estou falando da sua vida do dia a dia. Os teus 80 anos já passaram. Deus está estabelecendo um novo chamamento, porque hoje Ele te chama pelo nome e diz: vem, eu estou te chamando para cima. Não é qualquer um que vai subir, não, é quem quer a minha presença. O fogo é o mesmo que aprova, mas também separa. Por quê, irmãos? Porque tem gente que quer viver o fogo de Deus, mas não quer o Deus do fogo. Tem gente que quer só as manifestações, mas não quer a intimidade. E uma coisa eu vou te dizer, irmãos: fogo não leva à intimidade, mas a intimidade te leva ao fogo. Porque tinha um monte de gente que ficava em volta de Jesus só olhando experiências sobrenaturais,
Mas aqueles que rompiam, aqueles que queriam interagir com Jesus, eram aqueles que viveram os maiores milagres. O Sinai é o lugar onde Deus entrega os mandamentos. E quando eu vejo o que Deus faz com Moisés, Ele marca um tempo do chamamento profético de Moisés. Ele marca um tempo para se tornar de um homem apenas que apacentava os gados, os animais do seu sogro, as ovelhas do seu sogro, para se tornar um libertador, para se tornar alguém que iria bater de frente com o faraó. Por quê? Porque não era na força dele, era um chamamento de Deus para levar um povo à libertação. E eu quero declarar isso para a tua vida em nome de Jesus. Você é aquele que, quando estiver cheio da presença do Senhor, continuamente vai levar a tua casa à salvação, vai levar a tua família à salvação, vai levar pessoas a conhecerem o Deus vivo, vai ser um instrumento de Deus, onde vai ter sinais nas tuas mãos, porque o Sinai, o Horebe, foi um tempo que Deus marcou para entregar o dom, para entregar o poder, para entregar a capacitação, aleluia, sobre a vida de Moisés, para exercer aquilo que Deus chamou. Pega essa aí em nome de Jesus. Essa conferência, Deus está capacitando vidas aqui, alábia, subecanta, labachúria, com aleluia, poder, com ferramentas, com estratégia, porque quando você sair daqui, vai ter faraó na tua casa, vai ter faraó no teu trabalho, vai ter faraó lá na rua, vai ter faraó, aleluia, onde você estiver. Mas o Deus que te chamou é o mesmo que vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. E para terminar, Deus entregou os mandamentos para Moisés. Deus entregou direção para Moisés. Deus revelou, aleluia, o que estava no coração de Deus para Moisés. Irmãos, as pessoas hoje querem saber o sentido da vida. Compre o livro da pastora Kátia. Pastora, depois dessa, a senhora pagava um almoço para mim. Depois dessa, meu Deus, foi muito rápido essa. Foi assim. Mas a verdade é que as pessoas buscam tantas respostas. As pessoas buscam tantas respostas. Elas querem entender o que está no coração do homem. Elas querem entender o homem. Elas querem poder adentrar, muitas vezes em áreas que não dá para ela. Os desafios que nós temos continuamente, geralmente tem a ver com pessoas. E aí a gente tenta entender a situação, tentando entender as pessoas. Só que quando Deus marca a vida de Moisés, Deus estava dizendo: você não vai entender o coração das pessoas, você vai entender o que está no meu coração. Porque Deus se revelava para Moisés. Às vezes você está tão preocupado tentando entender como resolver a sua vida, só que você não entendeu ainda que o teu lugar é no Horebe, o teu lugar é no Monte Sinai, o teu lugar é atender a voz do Senhor e começar a viver não apenas uma experiência de uma sarça onde começou, mas de um monte, aonde Deus começa a revelar a sua vontade, aonde Deus começa a revelar a sua glória, aonde Deus começa a revelar o seu poder, aonde Deus começa a trazer direção, aonde Deus, aleluia, tudo que Moisés recebia, não entregava por ele mesmo, entregava aquilo que o Senhor confiava a ele. E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã: quando Deus marca a vida de alguém, Ele já não está mais preocupado com o que está no coração do homem, Ele está preocupado com o que vai receber do coração de Deus, porque o que nós recebemos do coração de Deus é uma direção perfeita, porque o caminho do Senhor é perfeito, aleluia. Ele recebe
ver o povo na idolatria quando ele desce do monte, porque o povo não estava no monte. E o povo quando não está no monte não entende o mistério de Deus. Verdadeiramente é alvo fácil para idolatria, para heresia, para se voltar contra Deus. Mas não, ele recebe a primeira vez, quebra. Aí Deus vai lá, trabalha no coração de Moisés. Moisés entende o trabalhar de Deus. E aí depois ele mesmo, Moisés, intercede pelo povo. E quando ele intercede, capítulo 34 vai dizer que Deus entrega novamente, a segunda vez, as tábuas. Só que aí, irmãos, o que eu achei maravilhoso é que quando você vai ver o que a palavra de Deus estava movendo sobre Moisés e o que aquele Horebe, aquela marca, aquele tempo que se estabeleceu sobre a vida dele, foi uma mudança tão grande, que às vezes a gente pensa que Deus estava trabalhando no povo, e realmente estava, mas na verdade Deus estava querendo trabalhar era em Moisés, porque havia um povo que no coração dele estava o Egito, mas Moisés, no coração dele, estava a fome e a sede da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 34, versículo 29, vai dizer que quando desceu Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Quem tem uma experiência com Deus e entende o seu lugar no Horebe, a glória de Deus resplandece sobre a tua vida. Quando a Bíblia diz: se creres verás a glória de Deus, às vezes a gente pensa que é a glória manifestando milagre, mas a maior glória é nós sermos, aleluia, vasos de barro, e temos um tesouro dentro, aonde a glória de Deus manifesta e resplandece através de nós, para nós sermos, aleluia, homens e mulheres, aleluia, nessa geração, que aonde estiver, as pessoas reconhecem que nós andamos com Deus, que nós caminhamos com Deus, que o seu olhar, as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida, no seu rosto, nas suas atitudes, no seu jeito, na sua caminhada, aonde você estiver, você vai manifestar a glória de Deus, porque as pessoas saberão que você esteve com Ele. Você veio buscar do homem, você está olhando para o lugar errado. Se você veio buscar apenas uma experiência, você não entendeu o teu lugar em Deus. Mas se você entendeu que Deus te chama para Horebe, Horebe é o lugar que Deus te chama para mais perto, para que Ele manifeste a glória dEle, o cuidado dEle, a presença dEle, a direção dEle, o poder dEle sobre a tua vida. Quando falamos de uma nova vida, é entender que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que escolho, porque eu estive no Horebe. Você teve um encontro com Jesus, o Espírito de poder e fogo veio sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus. Então você já teve um encontro com a sarça. Mas quando falamos de avivamento, é cada dia mais você renunciar ao que você era, a uma vida sem expectativas,
para começar a viver uma vida direcionada, guiada, ministrada pelo Senhor, para que você possa experimentar, aleluia, uma intimidade que você nunca viveu, porque quanto mais íntimo eu estou do meu Deus, mais eu provo e vejo o quanto Ele é bom. Quanto mais íntimo eu estou do meu Deus, mais eu reconheço que eu sou falho e pecador, mas eu vejo também o tamanho da glória, o tamanho do resplendor da presença dEle, aleluia. O que você viveu até hoje pode até ter sido uma experiência da sassa, mas Deus está querendo te levar a um monte que fumega. Deus está querendo te levar para uma experiência de fogo e poder maior, para que você não seja mais o mesmo, mas seja uma nova criatura. E nessa conferência Deus está chamando vidas para viver uma experiência, não apenas de olhar de longe e dizer como é bom ver aquele fogo, mas é se achegar ao fogo e ouvir a voz de Deus te chamando pelo nome. E quando ela te chama pelo nome, sabe o que isso quer dizer? É Ele, é ela que eu vou fazer uma obra poderosa para que eu manifeste a minha glória. Mas em vez de Deus ir lá e fazer em Moisés, Deus chama Moisés para Ele. Deus poderia ir lá e fazer assim: eu vou fazer lá na vida do meu filho, vou fazer. Não. Deus chama para um ajuntamento, Deus chama para a presença, Deus chama para mais perto. E se você está entendendo essa palavra, o seu lugar, aleluia, não é apenas vendo a sarça, mas é ir até a presença dEle, é subir, porque tem um limite, que não é qualquer um que sobe não, é só aqueles que entenderam o chamado e disseram: eis-me aqui. E se tem gente que diz eis-me aqui, se coloca de pé nessa noite. Se tem gente que diz eis-me aqui, se coloca de pé essa noite, porque o Senhor te chama. Jesus se chama. O Senhor te conhece pelo nome. Você não entende que isso é tão tremendo? O Senhor saber o meu nome, o seu nome. O Senhor te conhecer mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. Deus já tinha uma obra. E sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou chamando pessoas para ter uma experiência apenas. Eu estou chamando gente para viver uma constância na minha presença. Sabe por quê? Porque quando chegar na próxima conferência, você vai ter tanto testemunho, você vai ter tanta oportunidade de dizer o que Deus fez no seu dia a dia. Não serão 3 dias, serão 30 mais 31, 30 mais 31, 30 mais 31, 30 mais 31, alguns anos 28, alguns anos 29 no mês, mais 30, 31, 30, 31, e serão 365 dias na presença do Senhor, e o monte vai fumegar, e a glória de Deus vai descer, e o teu rosto vai resplandecer para a glória do Senhor. Eu quero essa glória sobre a minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero que o Espírito Santo manifeste mais sobre mim. Eu quero elamai que neve a subecai. Eu não quero ficar no limite. Eu quero subir ao monte. Eu não quero ficar no limite. Eu quero ir até o cimo do monte. Eu quero ir até o lugar aonde Deus se revela, aonde Deus traz a direção, aonde Deus manifesta o poder. Porque quando eu descer dessa conferência, quando você descer dessa conferência, a tua casa vai ver o teu rosto resplandecer, a tua vizinhança vai ver o teu rosto resplandecer. Aonde você passar, as pessoas verão a glória de Deus sobre a tua vida, porque o Senhor te chamou para o seu Horebe, o Senhor te chamou para o seu monte, o Senhor te chamou para uma intimidade mais profunda. E quem quer mais essa intimidade? Hoje é manhã de romper os limites. Mas não pode passar desse limite de qualquer jeito. Se você não quer mudança de vida, nem toque no limite. Se você não quer profundidade com Deus, nem toque no limite. Agora, se você quer mais de Deus, entendeu que desde sexta-feira
esse altar é uma sarça que está ardendo. O anjo começa a manifestar, mas depois é Deus que chama. O Senhor está chamando nessa noite, nessa manhã. E o Senhor te chama pelo... E o Senhor te chama pelo... Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Vendo o Senhor nessa manhã que você se chegava, se voltava para ver Deus no meio da sarça, e quando eu for falar Moisés, você fala o seu nome. Posso ouvir amém? Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eu quero orar por você. Passe esse limite. Sai do teu lugar e vem na frente se você quer subir esse monte. Já estou terminando. Sai do teu lugar se você quer subir ao monte hoje. Essa manhã você vai sair daqui com o rosto resplandecendo. Essa manhã você vai sair daqui hoje cheio da presença de Deus. Hoje tem um pão aqui que não é para alimentar o estômago, é para alimentar a tua alma. Hoje tem uma água aqui que não é para matar a tua sede natural, é para trazer o refrigério, porque você decidiu subir ao monte. O Senhor te chamou e você ouviu. E eu já posso ouvir o som. Já posso ouvir o som. Eu já posso ouvir o som. Porque o monte já está fumegando. A glória de Deus já está aqui. A unção de Deus já está manifestando aqui. O Senhor vai te tomar, porque a partir daquele momento Moisés não escolhia mais nada. Ele falava com Deus e Deus dava direção. Vem mais para frente, irmãos, por gentileza. Vem mais para frente. Ele falava com Deus, porque quem tem experiência com o Senhor de subir ao monte, já não mais diz o que deve fazer, mas espera a direção do alto, porque tudo que o alto ministra, tudo que do alto vem para nós, vem como manifestação de glória, de poder, para a glória do Senhor, porque retorna para Ele. E já tem um fogo que vai começar a manifestar aqui. Eu já estou vendo os relâmpagos, porque tem resposta de Deus aqui. Eu já vejo relâmpagos, porque você fala com Deus e Deus responde do seu altar, da sua glória, do seu monte. E hoje você saiu, aleluia, da experiência para entrar na constância. Hoje você saiu da experiência para viver uma constância do poder de Deus sobre tua vida, sobre tua casa. Não será natural, será sobrenatural. Pelo Espírito de Deus você vai viver uma unção que vem do alto, vem da glória, vem do monte Sinai, do Horebe, vem da glória que resplandece sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Ai, chamou, eu sou. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem nesse lugar. Não vai ser mais experiência. Você ouviu o chamado e falou: eis-me aqui. E eu tenho uma
boa notícia, o Senhor ouviu o seu eis-me aqui. Abachuri canta na galabasúbia. E eu quero orar pela sua vida, porque eu creio que essa conferência está marcando um tempo de direcionamento, um tempo de experiências. Moisés, mesmo conhecendo a Deus lá atrás, você não vai ver na Bíblia ele tendo experiência, mas os seus 40 últimos anos, ele nunca viveu tanta coisa de Deus tão sobrenatural. Ele viu o deserto ser um lugar de provisão. Ele viu a nuvem de glória, a coluna de fogo, o maná. Ele viu as roupas não se gastarem. Ele viu as roupas não se gastarem. Ele viu Deus dar direção no deserto, provisão no deserto, a sua presença no deserto. Aonde você está no Senhor vai fazer a diferença, aonde você vai chegar, porque aqueles que estão em Deus, aqueles que querem mais de Deus,